Eu participei do segundo workshop de gestão em negócios da Unicatólica de Quixadá. E falando um pouquinho sobre Power BI, as possibilidades de facilitar a decisão, tomar decisão para os gestores. Aqui vai a gravação do workshop, da parte em que eu participei, para vocês verem o que é a ferramenta Power BI, não somente Power BI, todas as ferramentas de análise de dados de BI podem auxiliar na tomada de decisão dos gestores. Bora lá? Me veio assim à mente, isso obviamente no início do planejamento do workshop, o poder dos dados, né? Aí, tanto eu como o Rafael, já agradeço ao Rafael. O Rafael eu conheço através de um curso que a gente faz, né? É uma comunidade de quase 1.000 pessoas diuturnamente conversando sobre o Power BI, o poder dos dados, a solução que ela traz para as empresas. Obviamente que eu sei que nem todo mundo gosta de dados. Então aqui a gente vai evitar ser muito técnico, a gente vai trazer possibilidades para dois públicos específicos, né? Prováveis empresários, prováveis pessoas que estejam sofrendo com alguns problemas de ter a empresa na mão, né? De forma bem resumida, e obviamente pessoas que queiram ver possibilidades de atuação, né? A gente sabe que a questão é um mercado de trabalho que está crescendo muito. O próprio Rafael, ele é administrador, ele vai se apresentar como ele é administrador, mas ele também está migrando mais para esse lado de dados, né? E o bom é que para a gente aqui na região não tem muita ainda, não digo bom, né? Não é com medo de concorrência, não. Aí vai de cada um. Eu digo bom porque assim, a gente pode iniciar como desbravador, né? Mostrar a importância, tá? Então, como é que vai funcionar? Eu vou falar coisa de 5, 10 minutos no máximo. Eu vou falar de alguns casos que eu tive aqui em Quixadá, um caso em Quixadá, um caso em Quixeramim, para não ficar tão longo, tá? E mostrar possibilidades e apresentar essa ferramenta de enorme potencial para vocês. O Rafael vai trazer bem mais informação também, caso específico que ele criou para cá. Então, a lógica, a gente vai estar falando com dois públicos, né? É, empresários ou pessoas que queiram vir a atuar nessa ferramenta ou com essa ferramenta, tá bom? Eu agradeço aí aos mais de 60 presentes, professor Eduardo, professora Ana, a professora Daniela também estava aqui. Então, assim, eu vou ter que projetar minha tela, tá, pessoal? Porque essa parte de BI é interessante o visual, tá? Mas, de novo, eu não vou ensinar nada aqui, não é a lógica. Eu vou mostrar o potencial. Por quê? Porque eu já fui professor de disciplina na Católica, que era a disciplina de dados, né? A gestão de TI. O que eu sempre pontuava para os alunos é o poder dos dados, né? Tem uma frase bem interessante de Peter Drucker, que ele fala, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Ou seja, principalmente nesse momento de pandemia, eu venho participando de algum, eu venho tendo contato com algumas pessoas aqui, de chegar alguns empresários, que eles estão sentindo na pele essa frase aqui, embora eles nem conheçam. Por quê? Lembre-se aí, como o Daniel falou ontem, pontuou bem, o professor Daniel, a gente está vivendo essa questão de pandemia há quase 90 dias, né? Quase 3 meses. Impactou, já entrou em datas comerciais, né? Estou falando de um âmbito bem comercial mesmo. Datas comerciais interessantes já passaram, sexta-feira agora é Dia dos Namorados, já tivemos Dia das Mães, né? Então, assim, para o comércio, essas datas são bem interessantes. E, obviamente, que com a intenção, né, a inteligência, né, de trabalhar forte no comércio, obviamente que alguns empresários, eu digo isso porque me passaram essa informação, isso é notório, né, os empresários se preparam no começo do semestre para aumentar as vendas nesse período, né, de junho, abril, maio e tal. E aí teve esse problema, né? Muitas empresas tiveram que literalmente fechar as portas. Então, assim, e hoje em dia eles estão perdidos porque o estoque está cheio e quando ele começa a analisar, aí eu dou a sugestão, né? Começou a analisar o seu controle mínimo de estoque através de dados, né? Ele pode muito bem lá contar, mas ele pode pegar isso no seu sistema, né? No seu, qualquer empresa deve ter, né? A maioria das empresas tem um sistema próprio. O dado. E aí é onde eu quero chegar. O dado, pessoal, através dele a gente consegue informação. Por exemplo, todo mundo aqui, quando vai comprar alguma coisa, deixa lá o seu nome completo, seu CPF, de onde você é, sei lá. Eles, obviamente, pegam sua data de nascimento. Então, tudo isso são dados, né? Não é à toa, se você procurar no Pai Google
né, mineração de dados, realmente é de minério, o que é que a gente consegue com minério? Ouro, né? Basicamente. Tem outros, né? Mas ouro, ou seja, algo valioso, né? Então, assim, para o empresário, o que é que ele faz com aquele cadastro que ele faz lá no dia, né? Eu cheguei lá na empresa, e isso eu questionando também para os empresários. O que é que ele trata? Depois, é só mesmo para, sei lá, se a pessoa não me pagar, eu estou cobrando? Né? Ou é para tentar estipular qual é o perfil do meu cliente, né? Qual é o perfil, aí de novo, o assunto é o uso do BI, né, para estratégia empresarial. Então, assim, eu tenho várias possibilidades de atuação e eu não estou fazendo por onde? Através dos dados, né? E aí, analisando a melhor forma de apresentar isso, a gente chegou nessa solução de apresentar o Power BI, que é um aplicativo, é um software, né, da Microsoft, que ele trata, ele é gratuito, tá? Aí eu não vou fazer propaganda, não, é porque realmente é o melhor, por ser gratuito, você já pode trabalhar. Eu gostaria muito, o Power BI, o Rafael pode me corrigir, mas ele começou assim a ganhar força há mais ou menos uns 8 anos, em 2012. E eu, infelizmente, não tive essa informação antes, né? Eu digo É, na, infelizmente, é, na pode falar, Rafael. verdade, não foi o Power BI que começou em 2012, mas os suplementos do Excel que se transformaram no Power BI começaram em Power 2012. Query, né? Power Power Query, Query e Power Pivot, todo o suporte no Excel, que foi a origem do Power BI, foi em 2012. pronto. Justamente, Power Query, Power BI, porque aí assim, pessoal, eu vou evitar ser técnico, tá? Mas só para deixar claro, são coisas distintas, né? Existem muitas empresas que conseguem fazer gestão através de Excel. Eu sou fã do Excel, para quem me conhece, sabe? E o Excel não vai matar o Power BI e vice-versa, né? São coisas distintas. Quando a gente trata de BI, de Business Intelligence, inteligência de negócio, ou seja, tratar o dado melhor e dali você tirar soluções e estratégia, a melhor forma realmente é através de um sistema, né? A gente chama aqui de Service BI, tá? Então, assim, eu já pontuo esse, é gratuito, aí eu não vou entrar como baixo e tal, né? Quem quiser depois me mandar contato, dúvidas, eu posso ajudar, vocês sabem que eu sempre estou disposto. Esse relatório aqui, pessoal, é um exemplo do potencial dele, né? Aí, por exemplo, imagine aí eu estar conversando com o empresário e ele ter toda a empresa na mão. Toda a empresa na mão. Como? No simples painel, a gente chama painel, né, um dashboard, um relatório, ele tem toda a empresa na mão. Ele vai ver a evolução de um semestre para o outro, de um trimestre para o outro, quem é o seu potencial cliente, o seu maior vendedor. Né? Então, assim, quando ele trata aqui, por exemplo, um ranking de clientes, de vendedores, ele tem toda a parte aqui. Por que eu estou falando isso? Né? É mais ou menos em fevereiro, né? Uma empresa aqui de Quixadá, eu não vou falar o nome dela, claro, ela me chamou para ajudar, né? Através de outras empresas, né? Não vem um caso aqui. E aí eu analisei os últimos 3 anos dessa empresa. Quando eu avaliei os últimos 3 anos dessa empresa, a pessoa não tinha noção, o proprietário da empresa não tinha noção de como a empresa estava. Como, Thiago? Obviamente que ele sabe o dia a dia da empresa, mas ele não tinha noção de como eu apresentei os dados. Não foi porque foi eu, não, foi porque eu usei a ferramenta, eu usei o BI, né? Como eu fiz isso? YouTube, analisando, estudando e fazendo por onde atender a demanda daquele cliente, né? No caso, era um cliente meu. Mas o que eu estou trazendo nesse caso? Quando eu apresentei essa informação para ele, dos últimos 3 anos, ele viu que, embora ele aumentou o número de clientes, ele tem aumentado o número de clientes dele, tá? Não valeu tanto a pena, porque o ticket dele estava caindo. Quando eu digo isso, a questão do ticket, ou seja, que é prestação de serviço, né? Com mais clientes e estava ganhando menos. Quando eu apresentei essas informações para ele, ele falou, Thiago, pelo amor de Deus, como é que nos últimos 36 meses eu fiquei negativo na grande maioria, mais de 60%, né? Então, quando isso a gente trata, quando a gente, de forma visual, vocês viram, né? Eu não entrei muito no mérito dos gráficos, mas são encantadores, né? Vou até deixar um link aqui, quem quiser depois olhar com calma um gráfico
feito, né, nele, e aí vocês podem trabalhar usar de forma à vontade, né? Fiquem à vontade com isso, mas assim, era mais para dizer, tem como. Eu tava um dia desse aqui em casa, um cliente daqui de Quixadá, uma empresa grande de aqui de Quixadá ligou pedindo ajuda para tratar informações que ela estava perdida, ou seja, ela estava literalmente perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro. Por quê? Porque não estava dando atenção devida. Nesse momento de pandemia, o Daniel falou muito aí de economia, de finanças. Nesse momento de pandemia, a questão de dados ajuda demais, né? Como é que está o seu estoque? Como é que está o seu contato com o seu cliente? É só no dia da venda? Não tem pós-venda? Não tem pré-venda? Como é que tá? Então, tudo isso vem aí do BI, tá? É uma ferramenta que pode ajudar. Principalmente para quem é aluno, para quem é egresso, aí eu chamo a atenção, pessoal, busquem informações, vão atrás, né? Paguem o preço de realmente procurar estudar, de procurar entender. Vai que isso é uma futura fonte de renda de vocês, né? Quem trabalha com consultoria, quem trabalha nessa parte de consultores, aqui tem muitos alunos e muitos egressos, é uma forma de atuação. E aí tem um curso gratuito que eu coloquei para vocês. Comecem, vão atrás, paguem o preço para poder o quê? Ter bagagem para chegar no cliente, chegar no futuro cliente, ajudar a empresa de vocês. A questão, a gente viu aí alguns dias o professor Carlos, a Ana, né, falando sobre a questão de empreendedorismo, é uma forma de empreender, né? Isso, Daniel, ticket médio caindo, ou seja, esse cliente, né, tinha a mesma base, eu aumentava, só que estava recebendo menos. É como se o salário dele tivesse caindo, tá? Então, aí eu já falei bastante. Obrigado, Marcelo. Eu vou pedir para o Rafael fazer a fala dele. Aí a gente vai estar interagindo aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar um pouquinho de gráficos e tudo mais que o Power BI pode fornecer para a gente. Lembrando que a gente está falando de Power BI, mas existem outras ferramentas que vocês podem fazer a parte de análise de dados. O Power BI, por ser da Microsoft, exige uma facilidade, um acesso maior das informações e tem um suporte também nessa parte. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ok. Eu sou Rafael Lemos, engenheiro de dados, sou um amante da corrida, já cheguei a fazer uma maratona, pai da Maria Clara e marido da Alice. Minha formação é Pentaho, que é a parte de ETL, o tratamento de dados, conhecimentos em Power BI, MySQL e Postgres. Esses dois últimos são banco de dados. Ou existe muitas solicitações de dom? Eu sou formado em administração e fiz pós-graduação em análise financeira e gestão de custos e resultados na Fundação Getúlio Vargas. No, nessa apresentação aqui, que é uma área de trabalho, um aplicativo que a gente tem no Power BI online, vão ter três apresentações: um modelo contábil, modelo de vendas e modelo financeiro. O que o Power BI, a partir da análise de dados e de toda a estruturação dentro da ferramenta, pode nos possibilitar? Na parte financeira, na parte contábil inicialmente. A gente pode estruturar um balanço, que a gente consegue ver as contas. Aqui é só um exemplo de janeiro, fevereiro e março de 2020. E a gente consegue visualizar de modo fácil e rápido as contas, o histórico aqui de mensal via tabela. Aqui na parte de baixo dessa página a gente tem o total do ativo e o total do passivo. Lembrando que no balanço passivo e ativo tem que ser iguais para zerar. E aqui na parte de baixo ainda no lado direito tem a evolução do patrimônio líquido,
que como só tem os 3 meses, a gente consegue visualizar aqui, janeiro, fevereiro e março. Ou, para quem gosta mais de gráficos, a gente consegue visualizar um gráfico de barras aqui do ativo circulante, do ativo não circulante. Colocando o mouse na barra do ativo circulante, a gente consegue verificar a evolução do ativo circulante até o final de março, ou do passivo circulante. Além disso, a gente consegue, via hierarquia dos dados, detalhar mais um pouco como está na parte de gráficos as contas. Ativo circulante, tem o modo zoom também, modo foco, que a gente consegue visualizar a imagem maior. Como está o ativo circulante, caixa equivalente de caixa, o a receber, o estoques, aplicações financeiras e o imobilizado. A vantagem de ter isso daqui tudo em mãos é que a gente consegue entender o que está acontecendo em poucos cliques, numa consulta rápida. Muitas vezes a gente acaba, vamos voltar para a tabela aqui, verificando que o estoque pode aumentar e os nossos fornecedores também estão aumentando. Aqui a gente já consegue verificar que as compras estão maiores do que as vendas, se o estoque está aumentando, ou a gente está projetando algum cenário para a gente poder trabalhar com esse estoque, alguma venda, alguma promoção e tudo mais. Como o professor Thiago citou anteriormente, a parte dessa época que a gente está passando e as datas comemorativas, muitas vezes a gente precisa ter um estoque para atender a demanda. E aqui, na parte contábil, a gente consegue verificar se realmente, historicamente, a gente tem necessidade de comprar o estoque, ter um estoque alto para essas épocas ou não. Além disso, a gente tem a DRE. A mesma coisa. A gente consegue visualizar a DRE em gráficos ou em tabela. Na tabela aqui, no modo de foco, aumentou, visualiza melhor. Tem receita operacional bruta, deduções. E a gente consegue ver rapidamente o lucro líquido da operação. Em janeiro foi positivo, 183 mil. Em fevereiro foi negativo. E em março foi positivo. Além disso, a gente tem a análise vertical das contas, que é a comparação dos valores das contas de acordo com a receita operacional bruta, ou a análise horizontal, o quanto que cresceu de um mês para outro, o quanto que diminuiu, e assim sucessivamente. Rafael, Oi. só dar um exemplo aí enquanto tu vai mostrando esse outro ponto. Pessoal, o Rafael está mostrando esses dados aí, é aquilo que eu estava falando, né? Às vezes o pessoal não é normal a gente ver algumas empresas trabalhando com isso. Isso é tudo novo que a gente está mostrando, né? Principalmente para alunos, Exato. né? A maioria que é egresso. Vocês terem ideia de um exemplo que eu estava dando, que eu ia falar para... Aqui em Xeramobim, Rafael, tem uma cidade próxima... Aqui tem uma cidade próxima, Rafael, em Xeramobim, o nome, né? Tem um cliente lá que ele é um dono de um mercadinho, né? Que a gente acabou não evoluindo na consultoria por questões dele lá, né? Não vem ao caso. Mas, assim, quando a gente pegou os dados, vocês terem ideia, essa empresa, esse mercantil, supermercado, né? Ele queria tirar a parte da padaria dele, né? Aquele mercantil que tem padaria, frigorífico e tal. Quando eu fui analisar os dados, né?
dos últimos 2 anos da empresa, o segundo maior faturamento dele era justamente da padaria, e ele não sabia disso. Eu tive que abrir os olhos dele através dos dados que ele tinha, né, para mostrar, ó, o seu segundo maior faturamento, o que faz fluxo de caixa na sua empresa, o que faz movimentar o seu dia a dia, é justamente a padaria. Eu ia tirar. Por quê? Porque eu achava muito pouquinho, o pessoal comprava 5, 6, 10 reais. Tá, mas durante o dia, né? Exato. Daniel sabe quem é, professor Daniel. Então, assim, é, durante o dia é o que movimenta. E quem vai comprar o pão não leva só o pão, nesse exemplo de um supermercado. Então, vejam que, mesmo no dia a dia, né, mesmo dentro da empresa, o colaborador, o gerente, é tanta coisa para se resolver, tanta coisa para levar, né, adiante, que aí tem que chegar um olhar externo, muitas vezes um consultor, atualizando através de análises, né, mais rebuscadas, mais robustas, para abrir os olhos, né? Ao invés de potencializar, iria diminuir. Rafael, pode continuar. Perfeito. Pode colaborar a qualquer momento, tá, professor? A terceira página aqui do modelo contábil é o fluxo de caixa na visão contábil, que é o fluxo de caixa que a gente inicia pelo lucro do exercício, lucro líquido do exercício. Essa visão aqui, a gente consegue entender o que está acontecendo na empresa de acordo iniciando com o lucro líquido e até para entender se está aumentando ou diminuindo o caixa equivalente de caixa, se realmente está entrando dinheiro ou não. Em janeiro teve um aumento de equivalente de caixa porque teve integralização de capital. Só em fevereiro não teve integralização e nem empréstimos. Portanto, foi somente a operação mesmo que acabou auxiliando no aumento do caixa. Apesar do resultado ser negativo, contabilmente ele teve um aumento de caixa equivalente de caixa. E em março o aumento foi maior porque ele acabou pegando um empréstimo que auxiliou nesse aumento de caixa equivalente de caixa. Na tabela aqui da parte de baixo dessa página, a gente tem o agrupamento por grupo. Lucro líquido, o aumento ou redução de caixa equivalente de caixa e o caixa equivalente. Uma visão simples, rápida, para a gente poder verificar o que está acontecendo. Aqui é acumulativo. Janeiro foi 2 milhões, fevereiro aumentou para 2.300 e em março aumentou para 5.293. Eu vou pular para o modo vendas, vou para o financeiro. Aqui tem um exemplo que eu tenho a projeção de 2019. O que a gente consegue verificar aqui? O quanto, nesse gráfico acumulado do ano, o quanto que foi o faturamento e a despesa. Se a gente analisar janeiro, fevereiro, março e até abril, receita, faturamento e despesa estavam próximos. A partir de maio eles começam a se distanciar até dezembro realmente ficar num patamar bom de faturamento e despesa. O que acontece aqui? Aqui a gente consegue ver um pouco da operação, parte financeira da empresa, como é que ela está, se está legal, se está evoluindo ou não. O histórico do quantos a receber, se tem o quanto que recebeu, o quanto que tem em atraso e o quanto que tem a vencer. Como aqui eu tenho a posição de início de janeiro de 2020, a gente consegue verificar que de janeiro a novembro não tem nada atrasado, o que tem em atraso é somente em dezembro. Provavelmente, por ser
análise algo que eu concluí em janeiro, esses títulos em dezembro podem ter sido pagos e, como não atualizei, não teve esse histórico. E o contas a pagar também. De janeiro a novembro não tem nada em atraso. Em dezembro tem um pouquinho e em atraso, e também tem o a vencer. Na parte direita dessa página a gente tem uma visão mais detalhista na questão dos projetos, que o cliente queria ver a parte de quanto que eu estou gastando ou gerando caixa em cada projeto. Esse que está nulo aqui são despesas lançadas no administrativo, essa 643 mil. Na parte superior a gente consegue visualizar o faturamento acumulado, despesa acumulada, faturamento do mês atual, que é dezembro, despesa do mês atual, que é dezembro, o saldo de caixa e a disponibilidade de caixa, despesas fixas. Aqui era uma conta que fazia o quanto que a empresa, quantos meses que a empresa tem para suportar se não tivesse mais nenhuma receita. Quanto que esses 343 mil conseguiria manter a empresa quantos meses? Na visão geral, nessa parte é a visão de fluxo de caixa, que a gente consegue visualizar nessa imagem aqui o detalhamento das receitas, das despesas. Também dá para entrar no nível de cliente, de rendimento de aplicações, 13º, Prolabore. O detalhamento das contas, que aqui vai por conta mesmo que foi pago, o que foi pago. É um extrato das contas. Na parte superior, o saldo em contas, as despesas fixas, despesas variáveis e disponibilidade de caixa seria a parte do mês. Como tem histórico só de 2019, agora está tudo em branco. E esse daqui, para mim, é o gráfico mais interessante, a parte mais interessante dessa parte do fluxo. Por quê? A gente consegue visualizar a geração de caixa acumulado. Como assim? A gente consegue rapidamente ver que de maio para junho a empresa trabalhou no negativo. Por quê? Variou de 197 mil para 182 mil acumulado, a geração de caixa. E depois teve um grande ganho. Provavelmente em junho algumas receitas não entraram, aí passou para julho. E assim foi até dezembro. A gente consegue montar uma DRE, aí visão financeira, que é a mesma parte, essa daqui é a mesma parte da DRE contábil, mesma estrutura, que consegue pegar a receita operacional bruta, as deduções da receita, impostos, a receita operacional líquida, os custos, lucro bruto, despesas operacionais, tem EBITDA, EBIT, as receitas e despesas financeiras. Consegue ver de uma visão mais compacta, mais resumida, ou mais detalhada para quem gosta. E além de ver todo o histórico dos meses. Consegue... Rafael? Pode falar. Não, só aproveitar aqui uma pergunta que eu acho que tu vai também aproveitar a tua própria tela aí. O professor Eduardo aqui perguntou, teve outra pergunta na frente, mas já a gente volta. Mas aproveitando a tua tela aí, de DRE, o professor Eduardo perguntou se tinha alguma área
que não pudesse fazer o uso da ferramenta, se sim, qual, se não, por qual motivo. Professor Eduardo, o Rafael também já atua há um tempinho. Pelo que eu já vi, pelo que eu já estudei, não. Não tem nenhuma área assim que possa ficar fora. Tendo dados, podem ser avaliados por aqui. O que hoje em dia é difícil, não difícil, né? Mas o que hoje em dia ainda não está muito pelo menos não vi ainda como ser utilizado, é quando se trata com horas. Essa parte de horas, de banco de horas, eu não sei, aí o Rafael pode, né, dar a experiência dele, mas toda e qualquer área, gestão de frota, financeira nem se fala, né? Sim, Projeção, uma coisa que a gente não mostrou aqui, mas que vocês podem depois, os interessados, né, avaliar, é justamente o poder que ele tem, essa ferramenta, de fazer uma análise, por exemplo, eu vendo X produtos na minha empresa, quando eu tenho uma boa venda, aí eu tenho que ter um perfil do que seria essa boa venda, eu vendo casado, né? Eu sei que não pode, mas venda casada, né? Eu vendo o quê junto a ele? Porque aí eu posso direcionar minhas ações de marketing para isso. Eu posso também fazer análises no âmbito da projeção, né? A questão da meta, eu posso estipular meta aqui dentro dessa ferramenta e ela me ajudar a fazer projeção. Como eu posso também fazer, de acordo com os dados que eu já tenho, de todos os anos, né, que eu já tive da minha análise, eu posso dizer como vão ser os meus próximos 6 meses, meus próximos 12 meses, obviamente que de forma projetada, né? Mas não, eu não vejo nenhuma área tendo dados, né, o que seriam dados, né? Quantidade de vendas, renda, número de pessoas. Uma outra informação desse cliente que eu estava levantando para Xeramobim é que ele estava pensando em mudar o horário de atendimento dele. Então, através da movimentação do caixa dele, onde ele vai passando lá o atendimento das pessoas, eu percebi que o pico dele era de 6 às 7 da manhã. Justamente o horário que o pessoal ia lá na padaria dele para fazer, né, o café da manhã, aquilo tudo. Então, ele não podia deixar de abrir antes de 6 horas, né, que ele queria abrir mais tarde, 7 horas. Ele ia perder todos esses clientes. Então, vejam o potencial que essa ferramenta tem. Aí, de novo, não só essa ferramenta, né, mas a questão da análise inteligente desses dados, né? Pode falar, Rafael. Te atrapalhei exato. de novo, desculpa. Não atrapalhou nada. É forma colaborativa, como a gente sempre conversa. Realmente, não existem dados, desde que estejam de modo virtual. Eu falo virtual na questão do computador, Excel, arquivos, CSV, TXT e banco de dados, desde que esteja em alguma dessas, salvo em algum lugar no computador, é possível, sim, analisar os dados. A gente consegue. Essa parte de horas que o professor Thiago comentou, é possível analisar. Existem formas de se analisar. É um pouco mais complicado, mas já existem formas de se analisar horas, banco de horas e tudo mais. Portanto, qualquer área, RH, frotas, comercial, financeiro, contábil, área de atendimento, tudo pode ser feito. Um exemplo que eu até inclusive estava conversando com meu irmão um pouco antes do workshop, ele não trabalha com Power BI e ele fez um trabalhinho legal, isso daí uns 1 ano e meio, 2 anos atrás. Ele estava falando, a gente precisa de mais gente para atendimento. Só que o gestor dele não concordava. O que ele fez? Pegou os dados que ele já tinha no Excel, jogou para o Power BI, deixou bonitinho no Power BI e mostrou. A gente não dá conta. Resumindo, contrataram mais uma pessoa para o setor dele. Então, a gente consegue fazer qualquer análise desse tipo. Entender se as pessoas estão trabalhando demais, ver se precisa realmente uma solicitação dessa, se realmente precisa de ter mais gente ou não. Voltando para
para a apresentação aqui, uma coisa que o professor Thiago comentou foi comparar o orçado com o realizado. Na DRE, desse exemplo aqui, a gente tem o orçado e o realizado. A gente consegue verificar a variação entre um e outro. Na questão da receita bruta aqui, ele foi vendendo mais, faturaram mais do que era esperado, um acréscimo de 12%. Isso a gente consegue ver uma visão mensal do ano de 2019, no mês de junho. Quero ver como é que foi setembro. Conseguimos ver aqui também. Orçado, realizado. Ok, só que, Rafael, quero ver o quanto que foi do orçado realizado até setembro. Existem possibilidades no Power BI para poder fazer o mensal e o acumulado. A gente está na visão mensal, passando para a visão acumulado, a gente consegue verificar que até setembro o realizado foi 2.300 e o orçado era 1.978, com uma variação, faturando a mais 25%. Ou a gente consegue verificar o comparativo do ano anterior. Como a gente não tinha dados do ano anterior, aqui não tem como, mas em 2020 ele já está conseguindo fazer essa comparação do ano anterior, o ano anterior, que seria 2019, com o realizado 2020, do acumulado ou do mensal. E aqui Rafael? também um detalhamento das contas, que é um extrato que o cliente solicitou. Rafael? Oi? Deixa eu olhar aqui umas perguntas que encaixam sempre com o que tu tá falando aí. Ó, o Thiago Terto, ele é aluno nosso lá da Católica. Eu não sei se ele terminou, acho que não. Ele colocou lá: é possível usar essa ferramenta em um negócio começando do zero, no sentido de projetar os ganhos que se deve ter para manter a sustentabilidade financeira? Tiago, aí o Rafael pode também estar contribuindo. Rafael, Tiago, cara, é assim, o que a gente não pode confundir é o uso do BI, né, do Power BI no caso, para a gestão da empresa, no sentido daquele software, do ERP, né, daquele PDV que a gente tem, ponto de venda. Ele não é um software para isso. Ele é para auxiliar a tomada de decisão. Por isso que a gente trouxe para o workshop, né? A ideia é mostrar para as pessoas a possibilidade, tanto para empresário, como eu falei no começo do workshop, tanto para empresário abrir os olhos, né, que ele pode estar perdendo tempo, pode estar perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro, né, no sentido não meramente financeiro, mas no sentido de otimizar os gastos dele, reduzir despesa, aquilo tudo que a gente já viu, tá? E no caso, a questão dos nossos egressos, dos nossos alunos, essa informação eu queria ter tido quando o Power BI foi lançado. Eu não tive essa informação, né? Eu fiquei sabendo dele agora, ano passado, tá? Então, assim, mas pode sim, ele pode auxiliar, tá? Ele pode auxiliar, no caso, a questão dos ganhos da sustentabilidade, porque ele vai te direcionando. Mas para chegar nisso, aí, Thiago, o Rafael, já eu abro para ti. Uhum. Aí eu também já encaixo a pergunta do professor Daniel Paiva, né? Que ele pergunta sobre a alimentação dos dados, né? Se pode ser digitado, PDF. Daniel, como o Rafael falou, se tiver de forma digital, né, esses dados, tanto faz. Pode estar anexado no teu e-mail, pode estar em PDF, em TXT, em CSV, todo e qualquer tipo de informação. O bom dele é isso, ele pega de várias bases ao mesmo tempo e o usuário final, né, o tomador de decisão, o nosso gerente, nosso diretor, ele vai analisar o gráfico, o dashboard, que é mais ou menos o que o Rafael estava mostrando, que eu mostrei também, independente da fonte, né? Então, esse dashboard que eu estava apresentando de vendedores, dependendo do tempo de atualização que pode ser feito, pode ser o norte para as empresas. Ele cria alerta. Então, assim, é fantástico, é fantástico. De novo, o foco aqui é mostrar possibilidades para as pessoas, né? Tanto empresário como para aluno. E, Rafael, pode complementar, por favor. A parte da previsibilidade, vamos dizer assim,
mostrar como cenários e tudo mais, o Power BI até faz. Só que ele precisa ter informações, ter dados suficientes para fazer essa previsibilidade. Não é tão recomendado assim. Eu não gosto de trabalhar tanto assim no Power BI, porque eles iniciaram recentemente essa parte de inteligência artificial, de previsibilidade, fazer uma previsão. Existe? Sim, existe. Só que eu ainda não trabalhei e eu entendo que existam maneiras melhores de se trabalhar. Porque o que acontece? A gente não. O Power BI vai trabalhar com dados. Então, a gente precisa alimentar o Power BI. Se não tiver dados, o Power BI não consegue fazer nada. A gente precisa entender o quanto que ele imagina que vai ter de receita, quanto que ele vai ter de despesa, de alguns meses para verificar se realmente vai ter resultado ou não. E a parte de fonte de dados, o Power BI e a maioria das ferramentas de BI tem uma gigantesca lista de fonte de dados. Pode ser PDF, pode ser TXT, pode ser Excel, banco de dados mesmo. A gente consegue conectar no Google Sheets também, direto, uma planilha do Google Sheets. A gente consegue via SharePoint, que é uma ferramenta da Microsoft. Existem N possibilidades. Só que a gente sempre vai ter que analisar também se o que está sendo entregue para nós realmente consegue, o Power BI consegue ler. Pode ser um PDF? Pode, desde que porque no PDF ele lê tabela. O Power BI vê a tabela. Se não for em tabela, não consegue ver. E se a tabela for uma imagem, ao invés de ser a tabela ser uma imagem, também não vai conseguir ler. Em alguns casos, monta-se a tabela no Excel, joga para um Word e salva a tabela como imagem no PDF. Aí já dá problema, aí não consegue visualizar, não consegue ler. Tem variáveis que a gente sempre vai precisar entender qual é a fonte de dados para a gente poder trabalhar. Rafael, Oi. eu não sei como é que está o nosso tempo aqui. Deixa eu só voltar aqui para a pergunta do Thiago, que eu estava pensando ela aqui. Eu acho que ele quis perguntar, Thiago Terto, ó. Cadê, Jesus? A pergunta do menino está aqui, ó. Ganhos, começar um negócio do zero. Eu acho que ele quis perguntar a atuação dele. E aí, eu não sei como é que está na tua região, eu fiz uma pesquisa aqui, né, para quem está interessado em trabalhar com isso, pessoal, façam cursos. Entendi. Né? Uhum. Façam cursos. Hoje em dia, durante a pandemia, né, todo mundo está vivendo, mas o meu dia começa 4h30 da manhã, fazendo o curso de Power BI, porque durante o dia tem criança em casa, aquela história toda. Falando a nível de hora, a gente cobra aqui, né, quem for trabalhar com isso, quem for pagar, né, os empresários e tal, normalmente se trabalha por hora, né? A gente pode a gente está falando uma hora aí de mais ou menos o júnior, que é aquele cara que está começando agora, mas que já tem um raciocínio lógico, que já tem um raciocínio analítico, né, que consegue ler dados e tudo mais. A gente está falando um valor de hora aí entre 40 e 45 reais, mais ou menos, tá? Uma pessoa que já é mais pleno, já tem mais experiência, já trabalha com outras ferramentas, algo na área de TI, através de conexões de dados, ou seja, já consegue atender de forma mais autônoma, completa, né, um cliente, deve estar entre 45 e 55 reais a hora, e alguém acima disso está acima de 60 reais a hora. Então, assim, Perfeito. Tiago, é importante a questão do curso de graduação? A gente está falando para a maioria aqui graduados. Com certeza sim, e não é porque eu estou falando para graduados, mas sim, pessoal, principalmente devido a isso que eu acabei de falar, né? A questão do raciocínio amplo. A gente aqui na graduação, a gente, contábeis, administração, RH, a gente, na grande maioria das vezes, eu sou professor dessas disciplinas também, de raciocínio lógico, isso tudo ajuda. Porque, imagine, o colaborador, na verdade, a pessoa que lhe contratou, né, um empresário, ele está lhe contratando para você resolver o problema dele.
Não pode ser mais uma pessoa lá igual a ele quebrando a cabeça ou então gerando mais problema, né? Quando ele te contrata é porque ele fala, ó, eu estou com esse problema, eu preciso dessa informação e através dessa ferramenta ABC, você pode me ajudar. Então, quando a gente parte para isso, a gente tem que ter bagagem para isso, né? Eu não sei como é que o Rafael obtém bagagem, uma forma que eu vou obter, que eu estou visando obter bagagem, né, para esse tipo de análise, é através de portfólio. E às vezes esse portfólio, ele começa com uma prestação de serviço de forma gratuita para um amigo, para uma ONG, né? Você tem que montar um portfólio. O ideal é que quando a gente fala no início, né, da carreira, e aí é válido para tudo, pessoal. Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo isso na questão de consultorias. Você tem que primeiro mostrar do que você é capaz. Depois você fala em valores e em preço, né? Primeiro mostra o seu valor, tá? E aí, Exato. Rafael, se quiser complementar alguma coisa, eu vou ler aqui uma pergunta da professora Ana. Pode ficar à vontade. Eu vou terminar a apresentação aqui, depois eu complemento essa parte. Tá. E a última parte aqui do modelo financeiro é o extrato. Aqui eu gerei o extrato bancário, pego os lançamentos bancários do cliente e fiz o histórico dia por dia e por evento. O que acontecia, se era saída, se era entrada, informava o saldo final de cada operação. Nessa parte aqui superior, um pouco mais para a esquerda, eu incluí a parte de próxima data negativa e o saldo. Como assim? Em 2019 ele não teve problema de saldo negativo na conta. Alguns meses, alguns dias ficaram negativos, só que foi no passado, mas desde quando eu implementei essa parte, o Power BI, não tinha mais data negativa. Como assim? Ele conseguia ver que lá em janeiro de 2020, no dia 5, se ele não aumentar as vendas e o recebimento, ele iria ficar negativo em X reais. Aqui a gente já consegue trabalhar uma previsibilidade tendo a parte dos lançamentos todos feitos no sistema. E para finalizar a parte de vendas, essa parte de vendas eu deixei mais simples, por quê? Porque a maioria das vezes a gente vê muito teste de vendas. Parte financeira e parte contábil é raro, mas parte de vendas é bastante. Nesse caso aqui, a gente tem só o ano 2020 e até o mês de abril, início de abril. A gente consegue visualizar nesse gráfico vendas realizadas por mês o valor e a quantidade vendida por mês. Aí a gente consegue ver que teve uma queda nesse período, principalmente em março, diminuiu bastante. Por quê? Porque a gente teve a pandemia, trancou tudo, o cliente parou de vender, e deixando o mouse em cima de cada barra, a gente consegue ver o segmento e ver as vendas por segmento naquele mês e as vendas pelo canal de vendas. A gente consegue entender onde está faturando mais, onde a gente pode focar o investimento em marketing para ter mais ganho da empresa. Na parte esquerda aqui desse painel, tem o faturamento do mês atual, que seria abril. Se eu filtrar por fevereiro aqui, mostra quanto que foi vendido em fevereiro, a quantidade de faturamento, o custo da mercadoria vendida, o faturamento acumulado até fevereiro do ano, quantidade e o custo da mercadoria vendida do ano. Esse daqui é um painel simples que eu fiz para um conhecido e a gente consegue visualizar também as vendas realizadas por produto. Na verdade, começa pelo segmento, depois entra na categoria e depois vai para o produto. Aí a gente consegue visualizar que as mochilas que tem maior faturamento. E aqui a gente consegue, colocando o mouse em cima da barra, a gente consegue visualizar o histórico de todos os meses. Rafael?
Oi, seria isso. Beleza, né? Porque eu recebi aqui a ideia são 30 minutos. A gente já extrapolou. Não, já vi. Eu nem tinha visto quanto tempo era. Depois que você falou aí, eu vi Não, que já mas é. tranquilo. Vamos abrir aqui para a pergunta. O Marcelo perguntou: essa seria uma ferramenta essencial para um gestor? Marcelo, eu entendo que sim, né? Mas assim, o gestor normalmente ele não vai ter tempo, né, de se profissionalizar, de se capacitar para montar, porque tudo que o Rafael mostrou, tudo que eu mostrei, é você que cria, né? Você que Exato. cria, não tem um sistema por trás. Quando você abre a tela, é como se fosse uma tela do Word, uma tela branca lá, você vai começando a montar as coisas. Aí a gente não falou da parte técnica, né? Tem todo um tratamento dos dados por trás, a gente chama de ETL. Então tem muita coisa que a gente está mostrando só o topo do iceberg, né? Só a parte bonitinha, o visual, mas tem muita coisa por trás, tá? Exato. Isso, Raquel. Saber analisar dados é fundamental para um gestor. Agora, isso. Onde eu queria responder também o Marcelo. Aí sim, o gestor tem que receber o gráfico e ali em 3, 4, 5 segundos ele tem que saber como é que está a empresa. É isso que eu mostrei para um cliente aqui de Quixadá. E olha que eu estou falando questões locais. Eu fiz o gráfico, o cara bateu o olho. Olhou assim por 3 segundos e falou: rapaz, eu não sabia que a gente estava ruim assim, não. O cara do dia a dia, né? Não é somente ruim, ou não sabia que estava tão bom assim, né? Claro, é porque o meu caso foi ruim, mas Sim, mas só tô. ele pode olhar também. Eu estava tão bem, não sabia, né? Pô, eu não sabia do tipo da padaria, né? Não sabia que a padaria estava O faturando segundo tanto. maior Não sabia faturamento. que. Porque às vezes a incomodação na operação pode ser